Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou responder uma questão que foi trazida até mim através do Instagram. Vocês vão perceber que vão haver certos vídeos que vão se prestar a responder essas questões, pelo simples fato de que são questões, no mínimo, intrigantes e que merecem uma atenção diferenciada, pois os stories, ao meu ver, não são o melhor dos formatos para abordarmos certas coisas devido a suas características próprias, e vocês vão perceber isso no vídeo de hoje. Antes de começarmos, no link desse vídeo, ou no link não, na descrição, tem os links para se entrar na Escola de Desenho Clássico, na Academia Hiperbórea, com seus 3 planos, tanto mensal, quanto semestral, quanto anual. E o plano semestral anual podem ser divididos em 12 vezes, se eu não me engano, e proporcionam bons descontos. Então, quem tiver um cartão de crédito pode optar por essas alternativas. E no vídeo de hoje, eu quero abordar algo que tem uma certa delicadeza, ok? Vamos começar desta maneira. Eu vou ler a questão em si, né? Vamos começar assim, para vocês saberem do que se trata. Percebam. O círculo pode simbolizar tanto o mundo como o paraíso? E o quadrado, tanto o mundo como a Jerusalém Celeste? Estou confuso quanto a isso. Um amigo aqui do nosso trabalho, espectador, aluno, mandou essa questão. Talvez, para alguns de vocês, ou para a maioria, esta não seja uma questão problemática, como eu estou sugerindo. E talvez, para alguns de vocês, a resposta seja simples. E eu creio que esse seja o problema. Porque ela é só supostamente simples. Tem algo anterior que eu sei que a maioria não iria captar, compreender, discernir. Vejam só, vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos que o rapaz que mandou essa pergunta a fizesse a outra pessoa. Eu consigo supor que muitas pessoas iriam dar uma resposta rápida a ela. Do tipo, por exemplo, o círculo significa tal coisa e o quadrado significa outra coisa e ponto final. Por quê? Em matéria de simbolismo, especialmente no Brasil, no momento no qual nós estamos, a maneira que se lida com o simbolismo é esta que lembra muito algo, entre aspas, almanaquizado, por assim dizer. Muita gente que aufere para si próprio a autoridade nesses assuntos lida com eles desta maneira esquemática, que é extremamente insuficiente, como se fosse extensões de alguma espécie de dicionário de símbolos, que são recursos muito valiosos nesses estudos, bem como os diversos livros que abordam tais temas. Inclusive, no meu Instagram, já temos lá uma bibliografia extensa que eu, inclusive, quero refazê-la dividido em algumas partes. Porque eu não só quero proporcionar a bibliografia, como expandi-la mais e também tecer alguns comentários. Mas, de qualquer maneira, em termos de simbolismo, eu percebo que muitos que abordam este tema lidam com ele desta maneira que a gente consegue supor, René Guénon chamaria de extremamente racional. O sujeito lê os símbolos fundamentais da ciência sagrada
e já acha que aquilo é mais do que o suficiente. Não que ele assuma isso publicamente, mas ele lida desta maneira. Então, coisa X simboliza aquilo, coisa Y simboliza aquilo outro. Ainda no campo dos exemplos, eu publiquei no Instagram um pequeno texto em formato de postagem a respeito de questões simbólicas concernentes à mulher. E no finalzinho do texto, eu digo que a primavera está para o homem assim como o verão está para a mulher. E eu não coloquei aquilo à toa, porque eu sei que é uma afirmação tanto provocativa. Porque o senso comum do meio simbolista, por assim dizer, provavelmente diria o contrário. A primavera está mais relacionada à mulher e o verão mais relacionado ao homem. Eventualmente eu vou explicar o porquê dessa minha afirmação, mas o mais importante aqui é o seguinte, que existe um conceito chamado homem, existe um conceito chamado mulher, e existem mais dois conceitos chamados primavera e verão. E eles podem se articular simbolicamente através de uma analogia. Então, não. O homem, por exemplo, ele não é o verão ou a primavera. O homem, ele é o homem. Eventualmente, nós podemos explicá-lo desta maneira, e eu vou até além. O homem pode ser apreendido simbolicamente através de todos os 12 signos do zodíaco, bem como a mulher. E aqui nós teremos diversos contextos. E um outro contexto é quando nós evocamos o homem em relação à mulher e vice-versa, e acrescentamos ainda uma outra relação com algum símbolo zodiacal. A questão é a seguinte: o homem pode ser simbolizado tanto pelo verão, quanto pela primavera, quanto pelo outono, quanto pelo inverno. O mesmo vale para a mulher, a depender do contexto. E os contextos serão vários. E isso que eu não percebo nestes meios. A consciência explícita e clara de algo que é uma condição propedêutica, por assim dizer, para se lidar com o simbolismo. Então, nos atendo à questão que o nosso amigo aqui trouxe. E ele sempre faz várias perguntas. Eu ainda vou fazer outros vídeos com base em diversas perguntas que ele trouxe. Então, eu até agradeço. Não vou mencioná-lo, porque eu não sei se ele prefere manter a identidade dele privada, mas fica aqui o meu agradecimento pelas participações que ele tem, especialmente lá no Instagram. Jerusalém Celeste é Jerusalém Celeste. O céu é o céu, a terra é a terra, o círculo é o círculo e o quadrado é o quadrado. Essas afirmações óbvias devem ser o nosso ponto de partida. O céu pode ser simbolizado por um círculo ou por um quadrado. Porque o céu é o céu, ele tem as suas características intrínsecas, as suas notas naturais e essenciais que fazem com que ele seja o que ele é. E aí um símbolo ou diversos símbolos vão evocar essas naturezas sob diferentes formas, o que eu chamo de um contexto ou contextos simbólicos diversos. Vejam, em arquitetura, normalmente, o quadrado está relacionado ao aspecto mais imanente e o círculo ou formas redondas ao aspecto transcendente. Ou, em outras palavras, o quadrado à terra, o círculo ao céu, por assim dizer. Por outro lado, tradicionalmente, a Jerusalém Celeste, por várias vezes, é representada como um quadrado. Então, o que pensar a respeito disso? A coisa aqui, na verdade, é simples. Eu posso abordar um certo contexto no qual eu relaciono a Terra, o céu, a arquitetura também com as suas possibilidades e limitações técnicas, concernentes a tecnicidades, e atribuir à Terra o quadrado e ao céu o círculo ou uma forma circular. Especificamente na arquitetura,
O círculo, em certa medida, vai ser um reflexo do quadrado, e o quadrado também um reflexo do céu, como se ambos fossem espécies de espelhamentos, refrações, reflexos de um no outro. Aqui cabe algo de mais minucioso que não vem ao caso. Mas o que se escapa nisso aqui é você, antes de tudo, e aqui eu volto ao termo que eu usei anteriormente, o propedêutico, antes de tudo, ter o círculo diante, mais do que da sua imaginação, do seu intelecto, e o quadrado. Tá, o círculo ele pode ser usado como símbolo, e na verdade é bastante. O quadrado também, idem. Mas e o quadrado em si e o círculo em si? Por que eles possuem tantas possibilidades simbólicas que permite com que eles, inclusive, representem conceitos em certa medida opostos, ou que podem ser colocados de maneira oposta e, em alguns casos, opostas e complementares. Em primeiro lugar, o símbolo tem essa propriedade de permitir significar, aludir, fazer alusões, fazer analogias a diversos outros conceitos e conter dentro de si, inclusive, oposições que às vezes são complementares, mas não necessariamente. Então, o mar pode ser um símbolo ao qual nós atribuímos realidades celestes ou realidades infernais. Depende do quê? Do contexto. Então, vejamos, para solucionar essa questão da maneira mais rigorosa e também refinada possível. Ambos, quadrado e círculo, são formas geométricas planas, relativamente simples. Além disso, apresentam uma certa regularidade simétrica, porque além do círculo, nós temos elipses e outras diversas formas que podem ser ainda mais irregulares. Mas o círculo, sendo uma forma geométrica que, por assim dizer, não contém lados ou é formada por uma única curva, uma única linha contínua, possui uma regularidade que se deve ao raio, que vai proporcionar uma distância constante entre o centro e a circunferência externa. Já o quadrado é uma outra forma geométrica que também tem essa regularidade mencionada, que possui 4 lados, todos iguais, e disso deriva algumas coisas. Ele possui 2 diagonais que vão se interseccionar em uma região mais central, possui 4 ângulos retos, e por aí vai. Ou seja, isso me surpreende, que é não tomar posse, não tomar consciência epistêmica dessas notas que são as evidentes sobre aquilo que se pretende abordar. E normalmente isso não parte, vamos dizer assim, de alunos, mas de professores. E esse é um dos motivos que me fez iniciar esse trabalho. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Que eu comecei a Academia Hiperbórea porque eu sentia falta de pessoas abordando o simbolismo como eu julgo que deve ser abordado. A ideia inicial era, eu vou dar aulas que eu gostaria de receber. E disso a gente começa a entender por que o quadrado pode ser colocado em tal contexto, o círculo em outro, ambos conjugados em um contexto específico, dando origem a outra coisa. Tem um artigo meu que fala sobre o 7º dia de criação, se não me falha a memória. Eu vou procurar colocar o link dele aqui na descrição, é importante que vocês o leiam. E lá, por exemplo, para chegar no 7º dia de criação, eu abordo o simbolismo do 6, consequentemente do 666, o que isso significa, e eu já adianto, eu vou muito além da atribuição comum que se dá a esses números, como se fossem algo necessariamente ruim, ou que tem uma significação necessariamente satânica, por assim dizer.
eles comportam essa possibilidade de leitura, mas tem muitas outras. Então eu já adianto, o 6 não é ruim, o 6 ele é um número. Inclusive o 666, ele é um número. Quem aqui iria negar receber um Pix de R$660? Né? Ninguém. Né? Eu espero que não. Eu acho interessante nós nos portarmos como pessoas normais nessa vida, né? Então, esse valor, ele tem uma atribuição negativa dentre tantas outras possíveis, e o apóstolo São João traz essa possibilidade de leitura no seu Apocalipse, mas o próprio livro do Apocalipse tem muitas outras atribuições que vão muito além do que o senso comum prega. Me surpreende muito, só desviando um pouco do tema do vídeo, como as pessoas normalmente tomam a palavra apocalipse. Então tem o tal do apocalipse zumbi, apocalipse químico, biológico, etc e tal. Enfim, popularmente essa palavra assumiu uma acepção ruim, o que não faz sentido. Porque ela não tem. Na verdade, a acepção dela mais imediata, por assim dizer, é boa. De revelação do quê? Das boas novas celestes. Isso me surpreende. Isso chama a minha atenção, mais do que outras coisas, mais do que, sei lá, o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Não que não tenha sua importância, mas os meus interesses são mais restritos. Né? Como eu costumo falar, nem tudo é para todo mundo, e particularmente eu não sou um tudólogo. Eu até coloquei no grupo do Etnoverso o seguinte, ó, eu deixo pro Matheus comentar essas questões, eu me abstenho delas, não tenho nada de interessante para falar a respeito. Então que ele fale. Então, o livro do Apocalipse pode ter essa leitura, mas tem outras, eventualmente eu vou abordar, inclusive na Academia Hiperbórea. Talvez eu crie um módulo só para tratar do livro do Apocalipse. Porque eu não encontro na internet as coisas mais interessantes acerca dele. Normalmente tem aquela mentalidade milenarista por trás da abordagem. E eu vou até deixar aqui uma pequena provocação. O livro do Apocalipse permite uma leitura temporal, cronológica. Mas essa é a leitura mais superficial possível. Porque existe uma outra que é, o livro do Apocalipse, ele não fala do tempo, ele fala de algo que está acima do tempo. Como se o livro do Apocalipse ele não estivesse acontecendo ou vai acontecer, mas ele acontecesse a cada segundo e particularmente fora do tempo, a cada instante de eternidade. É como se tudo aquilo acontecesse simultaneamente. Então não é que vai vir o anticristo, é que o anticristo é uma realidade metafísica, mas eu vou parar por aqui para não dar mais spoilers, é uma discussão complexa que eu irei levar à Academia Hiperbórea. De qualquer maneira, então vejamos, o círculo ele possui um centro, possui uma circunferência, ele tem um raio que traz uma regularidade. Tem um outro artigo na Academia Hiperbórea que eu creio que é o segundo, se não me falha a memória, ou o primeiro, ou os dois, nos quais eu abordo o simbolismo do círculo. Eu quero expandir esses artigos, quero deixá-los maiores, antes de escrever coisas novas. Então nós temos isso. E disso vão se derivar algumas coisas. O quadrado é uma outra realidade. Porém, entre o quadrado e o círculo existem similitudes. Existem notas compartilhadas. Por exemplo, a própria ideia de regularidade, o que evoca a ideia de ritmo. E ritmo, por sua vez, evoca uma outra ideia, uma questão anterior e necessária, que é de constância, consequentemente de unidade. Mas para pôr numa linguagem simples, se nós nos atermos à questão rítmica, consequentemente harmônica, ambos, círculo e quadrado, evocam essas ideias. Porém, no quadrado, por ele ter de maneira evidenciada 4 ângulos retos, é como se 4 compassos ou 4 tempos fossem evidenciados. Então, ambos podem simbolizar
representar esteticamente aos nossos sentidos intelecto a questão rítmica. Porém, o quadrado ele dá certas ênfases específicas pelas suas próprias características geométricas. E o círculo, por sua vez, na medida em que não enfatiza essas questões, enfatiza outras. Percebem? É como se o quadrado ele enfatizasse o compasso rítmico. Já o círculo evocasse uma unidade total desse ritmo. A gente pode imaginar que o círculo seria, por assim dizer, entre muitas aspas, de uma maneira um tanto grosseira aqui, uma música mais monotonal, sem tantos nuances como seria um canto gregoriano. Já um quadrado pode remeter mais a uma música com bastante percussão, bastante marcação de tempo. De uma maneira grosseira aqui, mas para ficar um tanto mais claro. E vejam, ambos, por serem figuras geométricas fechadas, vão evocar a ideia de totalidade, de algo totalizado, de algo circunscrito. Isso é uma nota característica do mundo como todo, né? Quando eu falo mundo, eu só lembro do The World, do Dio, né? Ou do Jotaro falando The World, né? E parando o tempo, acho muito massa. Mas enfim. Então, o mundo, ele é circunscrito por definição metafísica. Deus, por definição, não só é infinito, como ele é o infinito. E o mundo não é. Ele tem limitações. E uma das maneiras de nós representarmos isso são através de figuras sólidas, sendo o círculo e o quadrado duas representações bem propícias, por assim dizer. Essa questão da limitação do mundo eu quero explicar por escrito, porque ela é complexa. Quando isso vem à nossa mente, a gente imagina uma bolha e disso, consequentemente, algo fora da bolha que não seria o mundo, né? Mas a questão ela é um pouco mais complexa, então talvez seja um dos meus artigos mais difíceis de entender. Mais científicos, ou que vai se aproximar mais de algo realmente puramente matemático, mas enfim. Por outro lado, o círculo, pela própria natureza de harmonia, vai evocar a harmonia celeste. Aquilo que começa, volta para sua origem, tem um movimento aparentemente contínuo, portanto inesgotável, que vai evocar a beatitude, a infinitude também. Então veja, pode ser tanto limitação quanto infinitude, a depender do contexto, que normalmente, quase sempre na verdade, se dá esteticamente. A saber, através das obras de arte, das obras culturais. E no caso da Jerusalém celeste, aí nós temos uma outra questão, porque ela aparece numa espécie de arquétipo, não só civilizatório, mas como urbanístico, que evoca essa circunscrição de possibilidades terrenas que são elevadas ao seu ideal transcendental, e também esses quatro lados do quadrado comportam de maneira muito propícia os 12 apóstolos e no centro o Cordeiro de Deus. Então, em certa medida, o quadrado, quando ele se refere ao mundo, por exemplo, ele vai evocar muito mais um aspecto terreno ou um aspecto cíclico, e os quatro movimentos possíveis desse ciclo, na verdade, que aparecem nas quatro estações. Isso se evidencia mais normalmente. Em termos de aspecto celeste, ele também tem essa possibilidade na medida em que evoca a pátria celeste. Já o círculo, por outro lado, ele também pode representar o mundo na medida que vai evocar, ou pode evocar, a ideia de circunscrição das totalidades, da reunião de todos os elementos da criação. E também do movimento do devir, do movimento de mutação. Por outro lado, em termos de algo celeste, esse círculo
ele vai remeter muito mais à ideia de uma expansão que parte para uma infinitude, para uma tendência à infinitude, e também de uma aproximação a um centro que só é virtualmente representável, porque, como eu já até expliquei lá no Substack nos 2 primeiros artigos, o centro de um círculo é impossível de ser desenhado por definição. O centro do círculo é impossível de ser representado. Quando a gente faz um pontinho ali, aquilo é uma representação desse centro, que necessariamente é adimensional. Lá no artigo está tudo explicado de uma maneira mais minuciosa, mais técnica. Inclusive eu quero dar uma expandida nessa explicação. Então não são artigos um tanto fáceis. Eu até recomendo que vocês usem de papel e caneta para poder acompanhar a leitura. Não é a leitura que você faz num dia. Eu gosto de escrever dessa maneira. Artigos mais, não só muito sóbrios, mas bastante técnicos. Mas vejam, essas foram possibilidades tanto em relação ao quadrado quanto em relação ao círculo, possibilidades dentre tantas outras, quando nós os observamos de maneiras separadas, porque podemos observá-los em conjunto e disso vão se derivar tantas outras possibilidades possíveis. Uma das melhores maneiras de lidarmos com essa questão simbólica é o que eu faço lá na Academia Hiperbórea, que é o seguinte: apresentadas questões universais, principiológicas, por assim dizer, nós abordarmos a manifestação dessas questões nas obras culturais em específico. Então tem uma aula na qual nós falamos sobre a Santíssima Trindade de Andrei Rublev e sobre as notas universais que ela evoca. E eu falei com o Gabriel. Dito isso, fizemos isso em 2 aulas, né? Nós iremos agora ver outras apresentações disso em outras obras culturais. Então, é basicamente isso. Eu não quis apenas responder a questão do nosso colega, mas trazer algo anterior a ela, que eu julgo que seja muito importante e tem que estar na nossa atenção. Agora eu vou também publicar um pequeno texto, eu acho que é um texto simples e pequeno lá no Instagram, que aborda essa questão, de tal maneira que ambos se complementam, ok? E a abordagem disso de maneira mais detalhada vocês irão ver lá na Academia Hiperbórea, ok? Segunda-feira temos aula, uma aula um tanto profunda, mas eu não vou dar nenhuma prévia, né? Quem estiver na academia vai descobrir do que se trata. E tem outra na qual nós vamos abordar especificamente esse simbolismo geométrico de uma maneira muito minuciosa, talvez seja uma das aulas mais diferentes da Academia Hiperbórea, que mais vai se aproximar de uma aula de matemática, mas também eu não vou dar grandes prévias. Então é isso, fiquem todos com Deus, espero que tenham começado o ano de 2026 de maneira muito boa, particularmente comecei, sempre podendo melhorar, os links estão na descrição, e é isso, nos veremos em breve com a graça de Deus, ok? Hoje não tem chave Pix no final do vídeo, ok? E a representação da Jerusalém Celeste a qual me referi é a que eu vou colocar na thumb deste vídeo. Eu não vou editá-lo para publicá-lo mais rapidamente. Haverão outros vídeos editados, até roteirizados, porque o tema pede isso, mas é isso. Fiquem todos com Deus, obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tem outras questões a serem respondidas. Tchau, tchau.